Olá, seja bem-vindo à terceira aula da revista de jovens do segundo trimestre de 2020, cujo tema é Tempos de Conquista, baseado no livro de Josué. E nessa terceira aula nós temos o título Preparativos para a Conquista, com data de 19 de abril de 2020. Eu sou Keila Leite e é um prazer estar aqui com você em mais uma aula. Nesta aula vamos falar sobre planejamento, submissão à liderança, a lógica de Deus, revestimento de poder, prudência e fé. Esses 5 temas serão abordados durante a nossa aula e eu tenho certeza que sua vida será muito edificada. E o versículo-chave da nossa lição se encontra em Provérbios, capítulo 21, no verso 31, e diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. E você viu nos vídeos anteriores a situação em que o líder Moisés, já morto, agora o povo vê-se diante de uma nova liderança, Josué assumindo a liderança que foi outorgada por Deus a ele. Todo o povo testemunhou esse chamado de Josué e o povo no capítulo 1 confirmou que tudo que ele fizesse, tudo que ele ordenasse, orientasse, o povo seguiria e obedeceria. Então agora o jovem Josué estava pronto para assumir um grande desafio. Os objetivos desta aula são mostrar que os preparativos que Josué determinou para a conquista, explicar a respeito da necessidade de conhecer o ambiente de batalha, mas também de reconhecer a intervenção divina. E por último, demonstrar a coragem, a fé de Raabe, a heroína improvável. Esses 3 aspectos nós gostaríamos que ao final dessa lição você fosse capaz de repetir, reproduzir, analisar, valorizar para a tua vida. Primeiro vamos falar sobre batalhas, dificuldades do dia a dia. Depois vamos falar da fé de uma mulher que teve um papel muito importante e uma situação nada peculiar, nada muito comum para aquilo que se esperava como alguém que fosse ajudar o povo de Israel. Vamos lá então? No texto-chave nós temos aí o texto de Josué no capítulo 2 e alguns versículos aqui do capítulo 2. O versículo de número 1 diz assim: e enviou Josué, filhos de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. O versículo de número 9, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Versículo 11, ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E o verso de número 23, assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera. E finalmente o verso de número 24, e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. São os versículos chave aqui do capítulo de número 2, e que vai narrar a situação em que os espias entram em Jericó. É muito interessante quando eles entram ali e eles estão com uma missão muito peculiar. Eles não poderiam se distrair com nada fora daquilo que eles foram fazer. Veja que os hebreus agora encontram-se mais organizados, mais conscientes da sua missão histórica. Eles já tinham ali o conhecimento, já tinham ouvido falar do quanto Deus tinha feito na vida deles durante aqueles 40 anos no deserto e que Deus abrira o mar vermelho. Então eles estavam assim muito mais conscientes de que a promessa feita a Abraão
há muitos anos atrás, mais de 400 anos, ela estava muito prestes para acontecer. Imagine você esperar 4 gerações ou mais para chegar à conquista de uma promessa. É tempo demais, né? A gente hoje é tão meio impaciente nessa sociedade imediatista, em que em 3 minutos a gente prepara um miojo, em alguns segundos no micro-ondas a gente esquenta um leite. Nós vivemos assim, nessa correria, nessa corrida frenética, e não sei se nós teremos essa paciência de esperar 4 gerações para alcançar uma promessa. E isso foi o que viveu o povo de Israel. É uma grande lição para todos nós. Uma grande lição mesmo. No ponto 1 da nossa lição, Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. E este texto encontra-se em Josué no capítulo 1, do verso 10 ao verso de número 18. Logo no início, ele vai falar assim: reúna-se todos os líderes das tribos, e nessa organização ele fala: organizem-se, preparem alimentos, provenham-se de alimentos, porque nós vamos agora levantar acampamento e vamos continuar a marcha. Tem um rio aí muito grande à nossa frente e nós vamos ter que encarar este grande desafio. Veja que agora eles não contam mais com o maná caindo do céu diariamente. Já estavam ali próximo da terra prometida, então teriam que aprender a plantar, a cultivar e fazer o seu próprio pão, criar o seu próprio sustento. Como Deus foi maravilhoso, né? Ao longo de toda a caminhada no deserto, o Senhor proveu o alimento. E eles, imagine, de repente cessou o maná e eles agora tinham que cultivar, tinham que preparar o seu próprio alimento. Então os príncipes de cada tribo obedeceram e seguiram a ordem de Josué. Falaram para todo o povo se organizar. Então essa é a importância, nossa primeira aplicação aqui é de que nós temos convicção de que os pastores, a liderança da igreja foi levantada por Deus. E como sendo homens de Deus, nós devemos seguir as suas orientações. Devemos ouvir o que Deus fala por meio da sua boca e atentar aos seus conselhos. Muitas das vezes a gente não tem paciência muito de ouvir os mais velhos, a gente acha que eles são caretas e que neles não entendem das coisas modernas como nós entendemos. Mas nós não podemos nos esquecer que, direcionados por Deus, eles têm palavras de sabedoria. E a gente, enquanto jovem, a gente tem muita euforia, muita energia. E esse gás e essa vontade frenética de conseguir as coisas com rapidez e velocidade tira de nós o pensamento reflexivo, o cultivar da paciência, da longanimidade, de fazer realmente o fruto do Espírito operar em nós. Então a importância de nós jovens obedecermos e ouvirmos os conselhos dos mais velhos é porque eles já passaram por muita coisa que nós passamos e eles já têm a experiência da dor, do sofrimento, dos resultados das más escolhas. O povo ouviu os conselhos dos seus príncipes, dos líderes de cada tribo, e assim fizeram. Os guerreiros estavam ali preparados para atravessar o Rio Jordão e foram fiéis à voz de Josué. Eles disseram para Josué: tudo o que você ordenar, Josué, nós faremos, e onde você nos enviar, nós iremos. Será que é possível encontrar pessoas assim hoje que digam essas palavras para os seus pastores? Uma das coisas que muito incomoda é que nós sempre vemos pessoas confabulando e falando mal dos seus pastores por trás. Qualquer palavra que ele lhe dê conselho, uma orientação, ele tem uma ideia nova, vamos pegar esse pedestal, tirar daqui e vamos colocar ali. Simplesmente poderíamos obedecê-lo e atentar à sua voz, mesmo que muitas das vezes nos contrarie. Mas sempre existe alguém querendo causar, como a gente diz, né? Querendo criar contenda. E quantas das vezes isso é tão desnecessário e não afetaria em nada a nossa fé. E isso é algo muito comum nos dias de hoje. Mas para a nossa lição, para a gente aprender aqui com a Bíblia, com o relato bíblico, é que os líderes das tribos obedeceram a voz de Josué, assim também como obedeceram a Moisés, e eles foram muito abençoados. Inclusive eles falaram assim: Josué, se alguém intentar contra você, se alguém se rebelar contra você, este será digno de morte. Olha só que respeito que eles tinham. E nós,
cotidianamente estamos percebendo o quanto as pessoas estão banalizando a autoridade outorgada por Deus à liderança da igreja. Hoje as pessoas debatem no Facebook, nas redes sociais com os pastores, como se fosse alguém do seu mesmo nível, sem demonstrar qualquer nível, qualquer expressão de respeito. E nós lamentamos muito isso. Nossos pastores, muitos de nossos pastores, eles se abstêm das redes sociais justamente por causa disso, porque as pessoas não sabem ponderar que nível falar, o nível de vocabulário, e acabam perdendo esta bênção de Deus, a bênção de respeitar e honrar a liderança que foi outorgada por Deus. Nós sabemos que a obra do Senhor, o Senhor jamais permitiria que alguém que estivesse ali errado, em pecado, liderasse a sua obra. Então, se estão lá, respeite-os e você vai ser abençoado em relação à tua postura. Amém? O ponto de número 2 da nossa lição vai falar sobre os espias. Já está aí no capítulo 2, no versículo 1 ao 24, em que estes dois homens foram lá espiar. E essa época em que o livro de Josué foi escrito, na história, ela vai dizer que esse período é chamado a Idade do Bronze, que é um período da história que remete à descoberta do bronze, o bronze como um metal muito importante na fabricação de armas. É um metal meio amarelado e nesse período aí conta-se mais ou menos 5.000 anos atrás. Veja quanto tempo tem essa história, quanto tempo aconteceu esses relatos e eles continuam vivos em nossos corações, sempre nos trazendo lições riquíssimas. Neste período da Idade do Bronze foi escrito o livro de Josué. Toda a grande cidade de Canaã, na verdade, uma cidade-estado, ela tinha o seu próprio exército, ela tinha os seus próprios carros, instrumentos de guerra e também um rei. Isso também era o caso de Jericó. Jericó possuía um rei e este rei não se dedicava ao Deus de Israel. A idolatria era muito grande e este foi um dos motivos de Deus ter rejeitado os outros povos devido à grande idolatria. Mas apesar deste contexto idólatra, havia ali uma mulher que ouvia falar dos testemunhos, de tudo que acontecia com o povo de Israel, aquele povo que deixou o Egito, multidões, atravessou o Mar Vermelho, Faraó e seus cavaleiros morreram ali afogados, o milagre do maná, o milagre das pragas do Egito, todo o povo já ouvia falar daquilo. E ela realmente no seu coração tinha guardado e realmente reverenciado o Senhor. Ela disse para eles: eu sei que o seu Deus é poderoso, eu sei que o seu Deus já realizou milagres extraordinários, muito mais do que os deuses de Canaã. E eu sei que o seu Deus já deu essa terra aqui em que eu resido para vocês. Mas por favor, se eu salvar a sua vida, dê um jeito também de me salvar a mim, a minha mãe, ao meu pai, aos meus irmãos. Interessante, né? Você pode pensar ironicamente, faz sentido para você uma prostituta testemunhar da grandeza de Deus? É ilógico. E esse é o segundo aspecto que eu queria aplicar aqui, é que a gente não pode mesmo colocar Deus numa caixinha. Por aí a gente ouve alguns jargões dizendo assim: Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Sim, é uma verdade, mas ela não acontece 100% dessa maneira. Às vezes Deus chama pessoas realmente altamente capacitadas e chama e escolhe também. Então, alguns jargões que a gente usa, a gente acaba colocando Deus numa caixinha. Deus sempre vai chamar pessoas incapazes? Deus sempre vai escolher os mais fracos? Não, nem sempre. Nós vemos grandes homens de Deus que possuem e que exercem altos cargos de liderança nos governos e em várias outras situações, em empresas grandes. Então a gente não pode colocar Deus dentro de uma caixinha e achar que Ele jamais poderia usar uma prostituta para ajudar o povo de Israel. E foi exatamente isso que aconteceu. A lógica de Deus não é a nossa lógica. Raabe ali se propôs a ajudá-los, a esconder aqueles homens no terraço e fez esse pacto com eles. Então, pessoas não crentes
podem ser usadas para abençoar as nossas vidas. Quantas pessoas que você conhece aí que não temem a Deus, que não obedecem a sua palavra, mas que já foram instrumentos para abençoar você. Deus usa a quem Ele quer e quando Ele quer. Amém? Terceiro ponto aqui, no aspecto sobre os espias, um testemunho para os espias. Ao falar com os espias, Raabe revela ter muito mais fé do que eles próprios. Eu sei que o Senhor deu essa terra para você. O vosso Deus é Deus, está escrito aí no versículo de número 11. O vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Gente, isso é espetacular. Ouvir de um pagão, como se dizia, testemunhar que Deus é Deus do céu e Deus da terra. Glória a Deus. Para a bênção ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima que serviria de fortalecimento da fé do exército de Josué. Ela disse: o pavor de vocês caiu sobre nós e nós estamos como desmaiados. Imagine a notícia chegando, como hoje muita gente recebeu a notícia. O Covid está chegando, está em todo lugar, qualquer pessoa pode estar infectada e talvez ela nem apresente os sintomas, então não chegue perto de ninguém. Então o mundo está hoje num grande pavor. Imagine algo parecido assim na terra de Jericó. O povo hebreu virá nos atacar, estamos perdidos, não há esperança para nós. Então o povo estava assim como que desmaiados, ela disse que eles estavam realmente muito apavorados. E se nós também buscássemos de Deus revestimento de poder, Deus usa tanto a vida de uma prostituta quanto nossas vidas, principalmente, que servimos a Ele, que conhecemos a Sua palavra, que cantamos louvores a Ele, que dedicamos os nossos dons e devolvemos a Ele em forma de louvor e adoração. Se Deus usou uma prostituta, imagine Deus usando você, jovem. Conheço muitos jovens em cargos de liderança e outros que são liderados. E quantos Deus usa em profecia com os seus dons. Deus pode fazer coisas extraordinárias por meio da sua vida. Você precisa crer que Ele é Deus de Israel. Quanto mais nós buscarmos os dons, o aperfeiçoamento dos dons, mais Ele vai nos usar. Não espere ser graduado em teologia para começar a se posicionar como Deus te quer. Não espere chegar a uma determinada idade. Não espere chegar ao teu batismo. Não marque datas para você esperar a operacionalização de Deus na tua vida. Deus pode te usar já, desde que você comece a se dedicar, a buscar a Ele e crendo com muita fé, assim como Raabe teve muita fé, uma fé extraordinária, e foi por isso que ela foi abençoada por Deus. Fechando aqui o ponto 2, a palavra-chave que eu colocaria aqui é prudência. O líder precisa conhecer o seu campo de batalha. Isso é prudência. Mandar os espias ali para Jericó não foi algo insensato, mas foi realmente prudência, conhecer o inimigo, conhecer as suas fraquezas, conhecer onde é que ele está deixando brechas e assim manter uma fé inabalável na promessa do Deus Altíssimo. O jovem precisa ter prudência ao pisar em novos territórios. O jovem precisa ter prudência ao começar um novo relacionamento, a estar em novos ambientes, olhar, espiar e não cair, se mergulhar de cabeça em situações novas, sempre buscando de Deus uma direção e a sua palavra final. Amém? Assim a gente encerra esse segundo tópico. Tópico de número 3, Raabe, uma heroína da fé. Comentário da revista vai dizer: a figura de Raabe surgiu de modo inesperado na situação da história dos hebreus. Acredito que ninguém esperava por essa, né? Para demonstrar que Deus é soberano, Ele faz do modo que Ele quer. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez dela deu a ela uma nova vida, fez dela um instrumento para ajudar a salvar os espias de Israel. Sua ação é tão magnífica que lá em Hebreus capítulo 11 você vai encontrar o nome dela na galeria dos heróis da fé. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá e deu à luz a um filho
Boaz. O Boaz é aquele que casou com a moabita Ruth. Você vai lembrar da história de Ruth e Boaz e Noemi, lá no livro de Ruth. E você vai ver que ele assumiu ali uma linhagem real, vindo a tornar-se também ascendente do Senhor Jesus Cristo. Gente, que incrível o que Deus faz na vida de um ser humano. De prostituta, de uma vida promíscua, Raabe veio parar na genealogia de Jesus Cristo. É coisa que Deus faz. Deus opera de forma inesperada, miraculosa, muito além daquilo que você possa imaginar. E a mentira de Raabe, quando ela mentiu para os soldados, dizendo que os espias já deviam estar muito longe, não, eles já foram daqui faz tempo, eles foram por aquele caminho, siga aquele caminho. Então ela mentiu. Mostra o quê? Que essa tendência do pecado original, de nós fracassarmos, de nós mentirmos, significa que ela não conhecia totalmente a lei do Senhor, não conhecia totalmente os princípios divinos, aqueles que Deus tinha ordenado e passado para Moisés. Então, pessoas amadurecidas espiritualmente resolveram situações muito mais complicadas como essa com sabedoria, dentro da direção de Deus, dentro de uma situação muito mais discreta, sem mentir. Quando você vai ver, quando Abraão vai levar Isaac para ser apresentado como cordeiro, e ali no holocausto a Deus, o menino pergunta: pai, onde está o animal para ser sacrificado? E ele não disse: eu não sei, eu desconheço. Ele não mentiu, ele sabia que o sacrifício era o seu filho, mas aí ele disse: Deus proverá. Abraão não contou uma mentira, mas Raabe nesse caso contou uma mentira, demonstrando que o processo de conhecer e servir a Deus, além de reconhecermos a sua grandeza, nós também temos que passar por um processo contínuo de santificação. As coisas que eu fazia ontem, eu tenho que refletir sobre elas, pedir perdão sobre os meus erros e não repeti-los mais. É um processo de contínua santificação até chegarmos ao céu, até Jesus voltar. Veja quão desafiador é para as nossas vidas. O ponto de número 3, a mulher do fio de escarlate. Você vai verificar que, de acordo com alguns estudiosos da Bíblia, nós temos no Antigo Testamento alguns símbolos que nos remetem às informações do Novo Testamento. É o que a teologia vai chamar de tipo ou tipologia, estudo dos tipos, estudo dos símbolos, objetos que nos remetem à mensagem de salvação do Novo Testamento. Isso aconteceu com aqui o fio de escarlate. Raabe coloca sobre a sua janela um cordão vermelho da cor do sangue. E no momento em que a muralha caiu abaixo, a casa dela ficou lá intacta, porque ali aquele cordão estava ali servindo para identificar a casa dela, a casa em que foi lugar de refúgio, foi lugar de salvação para os espias, e ali também chegou a salvação por meio do Senhor dos Exércitos. O fio de escarlate ali representava então salvação. Se você pensar no Novo Testamento, a cor que remete à ideia de salvação é a cor do sangue, a cor vermelha, a cor escarlate. Também lá na situação do Antigo Testamento, na questão das pragas, em que o anjo da morte passa nas casas de todo o Egito para matar os primogênitos de cada família, nas casas dos filhos de Israel ou dos hebreus, eles teriam que pintar nos seus umbrais das portas, passar ali sangue, representando também salvação. Então essa é a tipologia que tem aqui o fio de escarlate de Raabe, representando a ideia de salvação, o sangue que salva, o sangue que traz a libertação. Muito interessante. Então você vai ver em diversos aspectos do Antigo Testamento uma prefiguração ou uma imagem ou uma tipologia da mensagem de salvação de Cristo, representado no Antigo Testamento como o sangue que salva, o sangue que purifica. Muito interessante, né?
E a gente aqui vai então finalizar fazendo a leitura do ponto aqui importante. A honra concedida a Raabe de ser ascendente de Jesus apontava para a gloriosa salvação disponível a todas as pessoas que se arrependessem dos seus pecados. Todas as pessoas que se arrependessem dos seus pecados. Então tá aqui, nós finalizamos a lição de número 3 e esperamos que você tenha gostado, que você possa aplicar estes maravilhosos conhecimentos na tua vida diária. Nós, no início da aula, apresentamos os objetivos dessa lição, que foram explicar quais foram as estratégias que Josué teve para conhecer a terra inimiga. E nós falamos que para você pisar em território novo, um trabalho novo, um relacionamento novo, um ambiente novo, vai devagar, vá com cautela, peça de Deus sabedoria e orientação. Também gostaria que você valorizasse muito a necessidade de nós estar sempre nos preparando para uma batalha, sempre pensando estrategicamente sobre o que vamos fazer e não saímos assim nos aventurando em situações novas, sem nenhuma malícia, sem nenhum cuidado. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que o homem sensato vê o mal e se esconde. Então, por isso, jovens, nós precisamos ser cautelosos em tudo que falamos, em tudo que publicamos, em tudo que pensamos, em tudo que fazemos. E por fim, gostaria que você valorizasse junto comigo essa fé de Raabe. A gente está enfrentando desafios grandiosos nesses últimos dias e eu tenho certeza que o coração de Raabe também estava aterrorizado com tudo aquilo que viria a acontecer sobre todos os seus amigos, as pessoas ali da sua cidade. Mas mesmo assim ela confiou no Deus de Israel. Eu gostaria que você exercitasse a sua fé no sentido de clamar a Ele quando você precisar e Ele vai atender a sua oração. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos agora então para as nossas perguntas da lição de número 3. Pergunta de número 1. Quantos espias foram a Jericó? 1 ou 2? Resposta certa, 2. Nome da prostituta que escondeu os espias. Resposta certa, Raabe. Onde eles se esconderam? No porão ou no terraço? Resposta correta, no terraço. Sentimento do povo de Jericó quanto aos hebreus. Alternativa A, aterrorizados ou confiantes? Resposta certa, aterrorizados. Quantos dias os espias se esconderam na montanha após a fuga? 1 dia, 2 dias ou 3 dias? Resposta correta, 3 dias. O que Raabe pendurou na janela? Resposta correta, um cordão escarlate. Espiar a terra dos inimigos demonstra imprudência ou planejamento estratégico? Resposta correta, planejamento estratégico. Bem, que bom que você chegou aqui até o final desta aula e eu espero que tenha sido de muito proveito para a sua vida. Se você gostou, deixa o like, aperta o sininho, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí do seu grupo de WhatsApp, que eu sei que vai ser bênção na sua vida e na vida deles também. Amém? Até a próxima! Olá, professor! Se você é professor da escola dominical e ficou interessado aqui nesta videoaula, eu quero dizer que eu tenho muito mais para apresentar para você. O curso de formação de professores da EBD já é um sucesso e uma realidade para muitas pessoas que já fizeram o curso e já estão qualificados. O curso é completo, possui uma grade curricular de 12 módulos que abrangem a filosofia do ensino, a psicologia da educação, recursos didáticos, vamos falar de avaliação, planejamento de aula, vamos falar de feedback, relacionamento professor com aluno e também vamos trazer todo o aspecto histórico de quando surgiu a EBD, quais foram as principais contribuições até chegar no nível de escola bíblica que nós conhecemos hoje. Nós vamos trabalhar de todas as faixas etárias, desde a infância até a fase de adultos e idosos. Nós vamos trabalhar
as suas condições de aprendizagem, tudo fundamentado na psicologia da educação e nas mais modernas análises e correntes pedagógicas. Será um prazer tê-lo como nosso aluno e você pode estudar online de onde você estiver. Então, veja aí nos comentários os links para que você possa conhecer melhor este curso. Vem pra cá você também. Deus te abençoe.